E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Mas dirá alguém: tens tu a fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o crê e estremece. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhes isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nosso Deus, querido Pai Celestial, convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, a fazer-se presente no nosso meio, falar conosco através da Sua palavra. Toma todo o Espírito sobre o Teu domínio. O Senhor conhece as nossas necessidades, os Teus filhos que estão através da internet. Pedimos a bênção para cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Falando de fé e obra, é como o apóstolo São Paulo, falando sobre a salvação, ele diz que nós somos salvos pela graça, mas por meio da fé. Porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ter um belo templo, mas não agrada a Deus. Podemos ter muito dinheiro, mas também não agrada a Deus. Jesus, quando curou o cego, o paralítico, é porque ele viu a fé nele. Só Jesus podia ver o tamanho da fé daquele homem. Aquele centurião, Jesus diz que em todo Israel ele não viu fé igual àquela. Ele não viu nem em Nicodemo, não viu em Anás, não viu em Caifás. A grande fé que tinha o centurião.
O centurião, quando viu Jesus, ele disse: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O meu criado está doente, eu quero que tu mande uma palavra. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo, o soldado faz isso, ele faz. Vai lá, ele vai. Vem aqui, ele vem. Então ele viu em Jesus, Deus. O homem que tinha poder na palavra. Você sabe, com autoridade ele tem poder, né? Ele até chegar àquele grau, ser um general. O general tem poder sobre todo aquele quartel, sobre toda aquela região. Sua palavra é lei. É como a palavra de um juiz é lei. Pode ser o pior bandido, né? O pior criminoso. Se o juiz disser que está absolvido, a palavra dele é lei. Depois você recorre. Mas ele tem autoridade. Ele chegou até aquele grau de autoridade. Jesus chegou para os seus discípulos e ele disse: eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum lhes fará. Ele deu poder, até Judas recebeu aquele poder, para expulsar os demônios. Mas, lendo aqui na mensagem do irmão Brando, na mensagem O Sinal, pregada em março de 64, o irmão Brando estava falando aqui sobre sinais sem a mensagem. Veja que o povo ele é enganado, né, por causa dos sinais. Vê um homem operando sinais, maravilha, vai atrás daquele homem. Mas o homem só tem aquele dom de sinais. Ele não tem nenhuma mensagem, não tem nada para te oferecer. Ele ora, você é curado. Ele ora, você recebe uma bênção, mas ele não tem mensagem. Tinha muitos pregadores de cura divina nos dias do irmão Brana, mas não tinham mensagem. Eles curavam igual o Brana, estava morto. Até tinha gente que levitava, fazia coisas extraordinárias. Você pode ver que o povo, eles olham mais o sinal do que ouvem a mensagem. Se eu fosse um homem operador de sinal, eu nem estava aqui. Porque uma multidão estava me procurando. Porque eles querem o sinal. Agora, como você traz uma mensagem, a mensagem ela seleciona o povo. A mensagem ela alimenta o povo. Jesus, ele tinha uma igreja muito grande, um ministério enorme, quando ele trazia os sinais. Quando ele trouxe a mensagem, a igreja esvaziou. Então o profeta diz nessa mensagem que são sinais sem a mensagem. A terra está cheia disso aí. Porque o importante é a mensagem. Tem gente que tem mensagem e não tem sinal. João Batista tinha uma mensagem, mas não operou nenhum sinal. Não curou nem o enfermo. Veja que está registrado que foi curado por João Batista. Mas ele tinha uma mensagem. E a mensagem dele era importante. Os discípulos encontraram um homem que expulsava demônio, curava enfermos, estava morto. Tudo no nome de Jesus. E os discípulos proibiram ele. Jesus disse: não, deixa ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele só tinha os sinais. Então você não deve deixar se enganar. Então quando a gente fala de engano, nós lembramos dos tempos primitivos. A pessoa que servia a Deus era perseguido, levado à arena, era morto. O irmão Brando disse que hoje é diferente. Jesus já falou em Mateus 24 e 24 que os dois espíritos nos últimos dias seriam muito parecidos. E hoje é diferente. Hoje a perseguição é através do engano. Você está pensando que alguém está te encaminhando para a verdade, mas ele está te enganando.
É como diz o irmão Brano, eles têm um dom que tem, tem um pequeno erro de mentira que você não percebe. Então, examinais as Escrituras, diz Jesus, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí Jesus vem em Mateus 24 e diz assim, ninguém vos engane. São Paulo disse que ninguém vem te enganar com sutilezas, com sonho, com visão. Tem muitas pessoas só muito apegadas em sonho, visão e sinal. E a mensagem? Que mensagem essa pessoa traz? Não, que eu conheci um homem, ele faz isso, faz aquilo. É um homem de muita oração. E que mensagem ele traz? Ele tem oração, mas ele tem uma mensagem. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, verso 17. E ouvir a palavra de Deus. Agora, se você deixar de ouvir, você não vai ter fé. Qualquer um que vem com sinal, você vai atrás dele. Agora, quando você ouve, você adquire a fé. Você adquire a fé de arrebatamento. Se você ouvir uma mensagem de cura divina, você vai adquirir a fé da cura divina. Aquilo que você ouve. E como diz, você é aquilo que você come. Se você comer só alface, só couve, vai ajudar um pouquinho o seu corpo, mas você vai enfraquecer. Porque o corpo precisa de mais coisas. Precisa de mais coisas o corpo. Ele vai precisar de outros tipos de vitamina, o corpo precisa. Que na verdade é o que nós não damos para o nosso corpo. A gente não tem assim, as condições de dar e não temos o conhecimento. Mas se você vai no nutricionista que estudou aquilo ali, ele vai te ajudar. De repente você tem certo tipo de alergia, certo tipo de doença. Ele vai dizer, olha, você não pode comer leite, comer ovo. Ele me tirou tudo, mas você pode comer outras coisas. Porque se você comer isso aqui, vai te prejudicar o seu corpo. Na vida espiritual, não é diferente. Na vida espiritual já não é diferente. Quando a mulher vem para servir a Deus e o homem, aí o homem entra num processo de santificação por fé. Veja que você entra num processo de santificação. Aí você já deixa as más companhias, os bailes, já deixa o pito, o cigarro, a cachaça, as más companhias. Você já deixa aquela vida de prostituição, de adultério. Você está servindo a Deus. Deus começa a fazer aquela limpeza. Aí você entra numa dieta espiritual. Para encher-se do Espírito Santo. A mulher já ouve que não pode cortar o cabelo, não pode tirar nem as pontas. As mulheres hoje botam uma zonhona bem grande, Portiça ali. Aquilo também já é vaidade. Agora, quando o Espírito Santo entra em você, aquilo sai. Se ainda essas coisas, pintura, essas coisas do mundo está dentro de você, porque o Espírito Santo não entrou ainda. Deus está ainda tentando com aquela obra de santificação em sua vida. Para te tirar os maus hábitos. Agora, quando ele entra, aí algo vai na sua consciência que não está certo. Você se sente tão suja, tão imunda, quando você bota tesoura no cabelo. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E aí ele te acusa. É o trabalho de Deus. Você vai entrar naquela dieta espiritual. Você começa a ler a Bíblia, você começa a escutar a mensagem, Deus começa a trabalhar dentro de você, na
sua vida. Você começa a ser uma pessoa diferente. Você começa a ser uma mulher diferente, um homem diferente, né? Um jovem diferente, uma jovem diferente. Porque as pessoas que são seus companheiros, suas companheiras, colegas na escola, no trabalho, vai ver que tem algo diferente em você. Principalmente quando você recebe o Espírito Santo. Porque eles têm um outro espírito. A sua conversa é diferente. Veja que São Paulo fala das más conversações. Então a sua conversa é diferente. Seu assunto é diferente. Você tem um outro tipo de linguajar. E quando você abre a boca, você fala do que Deus fez na sua vida. Você fala o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Porque Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O que Deus fez e ainda está fazendo na sua vida. Como Ele está te mudando, te transformando. Você se torna aquele homem estranho para o mundo. Esse dia eu estava falando no programa da segunda-feira. A sua casa começa a ter novos habitantes. Deus começa a enviar anjos. E os anjos têm prazer de ficar na sua casa. De guardar e proteger seus filhos. É igual aquele quadro do anjo da guarda, as duas criancinhas, aquela ponte quase caindo, e o anjo guardando ali. Irmão Brana tinha um quadro daquele. Eu tinha também. Mas é muito bonito. Então, Deus está dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho. O patrão não quer te perder, porque ele se sente bem. Veja que São Paulo fala sobre os servos, né, que seriam os empregados naquela época, e fala também dos patrões. O servo deveria ser sujeito aos seus senhores. Não entrar em greves injustas, né? E nem justas, porque você vai entrar no espírito político. Você vai entrar no espírito político. Diz São Paulo, contentai com o que tendes. Este mundo, desde da queda do homem, nunca endireitou. Sai governo, entra governo. E cada um que quer entrar já disse que vai fazer isso. Não vai fazer nada, ele está mentindo. Ele não vai conseguir fazer nada. Porque ao milênio, há 1000 anos de paz, haverá um governo teocrático, o governo de Cristo, Deus. Aí você precisa da fé. A fé. Mas a fé do primeiro selo 75, a fé dos 7 trovões revelado, que foi revelado pelo 7º anjo, profetizado de novo para nós por João, o mensageiro que auxiliou o 7º anjo, para esclarecer essa mensagem para nós. Sendo que hoje, a gente tem algumas pessoas novas, e pessoas velhas também que precisam de um trabalho de santificação. De santificação. Porque as pessoas vão indo, como diz São Tiago, eles vão esquecendo a mensagem. Vão esquecendo. Você pode ver que existem pastores que eles fazem comemoração da sua obra, né? Do seu trabalho. 30 anos de ministério, o trabalho que eu construí, o que eu fiz, isso é obra. Cadê a fé? Isso é obra. Qual é a obra da Universal, da Assembleia de Deus? Todo mundo está vendo a obra deles. Prédios, missionários no mundo todo, são obras. E a fé? E a mensagem? Tem muitos sinais, e a mensagem que é o importante, que é o bilhete, que é a passagem para você entrar na nave espacial.
Hein? Cadê a passagem? Cadê a fé? Mas São Tiago disse: você diz que tem fé, mas eu posso provar para você as minhas obras e a minha fé. Só um não adianta. Aí ele disse: mas você vê Abraão? Abraão tinha obra. Quando Deus disse para ele: oferece teu filho Isaque para mim em sacrifício, ele caminhou 3 dias, fez o altar, amarrou o menino. E quando ele foi oferecer a Deus, era a sua obra. Deus disse: não faça tal coisa. Agora eu sei que tu temes a Deus. Aquela fé tinha que sair. Ele não era obra que Deus queria, só ele queria ver onde está aquela fé. Mas para você mostrar a sua fé, tem que mostrar a sua obra. Mas tem gente que mostra a obra e não tem fé. Tem tantos sinais. E a mensagem? Vamos ver o profeta falando aqui para nós aqui. Ele disse aqui na mensagem, eu ouvi, mas agora vejo, 201, que é muito interessante. Outra, acho que eu vou ler só aqui mesmo. Agora nos foram prometidas as eras da igreja, através de reformadores, e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4, que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos, para aquele próprio propósito. Olha que a fé está presente no ministério de Malaquias 4. Levar o coração dos filhos à fé dos pais. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. Então ele prometeu, na hora da mensagem do 7º anjo, os 7 selos seriam revelados. Os mistérios de Deus seriam revelados, Apocalipse 10. E quando o 7º anjo começasse a soar a sua mensagem, não o serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura. O irmão Branham teve o ministério da primeira e segunda etapa. E quando ele veio com a terceira puxada, que foi a revelação dos 7 trovões, a revelação dos 7 selos, que é a revelação de toda a Bíblia, né? O povo ficou esperando o ministério de cura. Eles queriam um culto de cura no meio da revelação dos selos. Ele teve que fazer uma fila de oração na manhã, da pergunta e resposta. O povo não estava interessado em revelação dos selos. Eles não sabiam. É que sempre tem uma mensagem que segue. É como um sinal. Tem gente que anda atrás de sinal, mas todo sinal tem que ter uma voz. Por isso ele pregou a voz do sinal. Todo sinal tem que ter uma voz. Então, a mensagem que segue o serviço de cura foi onde eles perderam. Então, aqui onde nós temos aqui na mensagem do sinal, essa mensagem do sinal ela é pregada em 8 de março de 1964, não é de 63, de 1 de setembro, né? O profeta diz aqui: agora, quando vires sinais acontecendo e nenhuma mensagem acompanhando, é o que o povo tem visto, o povo da África, da Europa. Sinais. E a mensagem? Você vê as mulheres, né? Você não vê a ex-primeira-dama, cabelo cortado, de slack, pregando. Cadê a mensagem? Reunião de oração, vocês fazem, junto com os grandes do Brasil. E a mensagem para mudar aquela mulher? E a mensagem para mudar aquele homem? Eles querem sinais. Eles querem bênção. Eles querem prosperidade. E a mensagem para mudar aquela pessoa? Ninguém quer sofrer.
Nas igrejas, bota na frente, não sofras mais. Aí o pessoal, é aqui que eu quero. Já vão passando, já vão entrando. Aí você diz, não, fulano é crente. Opa, eles carregam até a Bíblia. Mas não teve nenhuma mudança. Eu tenho 30 anos de mensagem, mas nunca mudou. Não, mas aí dá para escrever um livro de tanto sonho que essas pessoas têm. De tanta luz que já viu. E a mensagem para mudar esse homem, para mudar essa mulher, para mudar esse pastor, esse pregador. Então o profeta disse aqui, quando vire sinais acontecendo e nenhuma mensagem acompanhando, é a mesma velha escola de teologia. E continuando assim, isso não veio de Deus? Forte, né? Isso não veio de Deus. Mas onde um sinal se mostra, uma mensagem o segue. Agora olhe, Jesus entrou em cena. Quando a mensagem de Jesus veio em São João 6, o povo foi embora e disse, mas quem pode ouvir um discurso desse? Eles podiam ver o cego vendo, ele passar lodo, cuspir, fazer lodo e passar, e o moço ir lá, lavar os olhos e sair enxergando. Mas quando veio a mensagem que acompanhava aquele sinal, eles disseram, quem pode ouvir esse discurso? Ele expôs seu sinal como Messias e tal. E eles, muitos deles disseram, sim, eu poderia aceitar isso. Bem, agora, se isso foi um sinal, tem de haver uma voz desse sinal. Cadê a mensagem? Nós temos obra, temos encontro, temos reunião de jovens. E a mensagem para mudar essa juventude? E a voz que dá fé de rapto para te tirar daqui? Aí eu vou te enganar. Eu vou te enganar e vou ligar para você e vou dizer assim, olha, Moisés e Elias já estão pregando em Israel. Aí você vai dizer, mas pastor, então nós ficamos. Porque quando Moisés e Elias estiver pregando, é que a noiva já foi. Então tem que ter uma mensagem. Apocalipse 10, 8 a 11 é a mensagem. Ela é a mensagem. Ela é o bilhete. É a passagem para nos tirar daqui. Aleluia. Qual foi a voz acompanhando isso? Quando ele começou a ensinar a sua doutrina e chamá-lo de bando de serpentes traiçoeiras, é coisa que está dentro de você. Eu vim do Nordeste agora, e lá tem, na Paraíba, o povo está trabalhando com o Ministério de Cura Divina na mensagem. Irmão Brana curou. Mas eles não têm a mensagem. Nós também. E eles têm uma série de testemunhos. Eu não estou pregando contra a cura. Só estou dizendo que esse pessoal não tem mensagem. Eles são contra a mensagem, porque eles são contra a terceira puxada, a segunda vinda, o novo nome. Aí veio o irmão Brando e disse, Deus não está disso. Mas como é que as pessoas são curadas? São Paulo diz, porque a cura está dentro deles. Eles são curados até de joelho dobrado diante da Aparecida. Ele recebe cura. Quando a gente desce para o Rio de Janeiro, ali está aquela procissão de gente indo para a Aparecida ali, para agradecer. Então você não se deixa enganar por isso. Aí você segue na igreja porque aquele pastor orou por você. E aquele pastor nem mensagem tem. Mensagem não é que a pessoa sabe pregar.
A mensagem é a mensagem da hora, a mensagem de rápido. Que a pessoa pensa que mensagem é porque aquele homem sabe pregar. Nós temos grandes pregadores no Brasil aí, que sabe pregar mesmo. E eles são trinitarianos e sabem pregar. E eles não têm mensagem para o rápido. Mas tem mensagem para acertar seu casamento, tem mensagem que vai ajudar os seus filhos, mas não tem para o rápido. Eles vão até dizer que não há problema tirar uma pontinha do cabelo, pintar as unhas, usar o slack. São serpentes traiçoeiras. Serpente, ela foi o primeiro pregador. Ela trouxe 99% de verdade para Eva. Ela derrubou ela com 99% de verdade. E ela não sabia, Eva, que estava ingerindo o veneno da morte. Aí você diz, por que Deus não livrou? Porque Deus deu livre-arbítrio para a mulher e para o homem. Deus tem dado livre-arbítrio para você. Você não é obrigado a ser um cristão, a ser uma cristã. Você não é obrigado a se vestir decentemente. O irmão Brana disse nas eras, você, pastor, pregue a palavra e o povo cai onde queira cair. Isso é decisão deles. Mas não tem amor. Será que Jesus não tinha amor? Quando ele nem explicação deu. Quem não comer da minha carne e sangue não é digno. Ele não foi popular desde então, vejam. Quando a voz veio com o sinal veio primeiro. São João 6, 53 e 58. Moisés desceu ao Egito com um sinal. E ele jogou sua vara no chão, transformou-se em serpente. Isso foi um sinal. Mas pouco depois a voz veio com o sinal. Então foi diferente. Veja, eles não querem isso. A voz tem de seguir um sinal. E em nenhum outro tempo poderia ter vindo, senão naquele tempo, pois era tempo das Escrituras. Veja, só tem uma Escritura para nós, Apocalipse 10, 8 a 11. Nós não somos nem da Escritura do 1 ao 7, fomos uma vez. Apocalipse 11 é uma Escritura para os judeus. Pois era tempo das Escrituras se cumprirem. Veja o que ele lhes disse na sarça ardente. Vi os gemidos e ouvi-os do meu povo. Vi as suas aflições pelo exastore do Egito. E lembro-me da minha promessa que fiz a Abraão. Ele lembrou da promessa que ele fez a Abraão. Deus não é um Deus que se esquece. Ele está lembrando tudo que o irmão Brana pregou, que nós estamos crendo. O rapto vai vir por causa da sua lembrança, que ele disse que ele viria e nos levaria. Agora, nós vamos desprezar hoje essa tão grande salvação, a grande mensagem que nós temos, que é do dia. Gente, Jesus disse que o vinho velho e o novo, quem bebe o velho não vai querer o novo. E o novo não se coloca em odres velhos. Porque no momento da fermentação ele vai arrebentar os odres velhos. Porque os odres velhos não suportam. Por isso é necessário um novo nascimento. As pessoas têm se explodido por falta de novo nascimento. Eles pegaram essa mensagem de vinho novo, que é a mensagem de João, e colocaram nos seus odres velhos. Aqueles odres que vieram da primeira e segunda etapa, não tiveram um novo nascimento, uma mudança de coração, de espírito. Por isso se explode.
não tem vontade de ir aos cultos, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, né? Deixa tantos espíritos de dúvida entrar dentro da sua cabeça, da sua mente, e segue pelo curso do mundo. Então Deus lembrou a promessa que fez a Abraão. Os 400 anos haviam acabado. Deus disse a Abraão: vocês vão ficar 400 anos lá. Os 400 anos tinham acabado. Eles ficaram 30 anos a mais dos 400. Eu lembro que o pastor Osmar, que ele disse que a mensagem que ele nos trouxe ia até 2040. Ele disse: eu não sei depois de lá, o rapto pode se dar até antes. Mas pelas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, a gente não sabe. O Caribe está cheio, 10 mil soldados americanos, aviões, navios, submarinos, para atacar a Venezuela. Não sabemos se a Terceira Guerra Mundial não venha a começar por ali, não venha a ser uma pré-Terceira Guerra Mundial. A guerra, Israel e o Hamas. Parece que houve uma paz, parece. Diz São Paulo: vocês não vão confiar nisso, que atrás vem repentina destruição. A guerra da Ucrânia, já morreram milhares e milhares de pessoas, e gentes que imigraram para todas as partes do mundo, largaram tudo. E o mundo está se armando para uma destruição total. Cada potência acha que eles vão ficar aqui para dominar, mas serão tudo destruídos. Deus terá 2 homens em Israel que nem a bomba atômica vai ter poder com eles. Eles vão enviar praga para o mundo todo. Pragas. Moisés fez isso no Egito. O Egito era a maior potência do mundo. Porque depois que a noiva sobe, Deus ainda tem 144 mil. Dentre os judeus que são seus. Que ele vai descer para selar eles. Os 400 anos haviam acabado. E ele disse a Abraão que eles estariam lá, vejam, não poderiam acontecer em nenhum outro tempo. Moisés teve que vir exatamente naquele tempo. Irmão Branda veio bem no tempo certo do século XX. Ele nasceu no início do século XIX, esteve conosco até 65. 40 anos depois, nós ouvimos novamente a sua voz. Nós ouvimos esse CD do pastor Osmar. Era Brana de novo. Mas não era Brana homem, que morreu. Era Deus. Com outra máscara. O problema é que as pessoas não vêem Deus em outra máscara, em outro homem. Eles estão atrás de sinais. E não esqueça, cadê essa mensagem? E às vezes as pessoas têm sinais e uma mensagem que não enquadra com a Bíblia. Tem que encaixar aqui essa Bíblia. Sinais dele, a mensagem deles tem que encaixar aqui. É aquilo que encaixa. Por isso o eleito, ele não é enganado. Deus assim te abençoe. Amém. Em nome do nosso Senhor Jesus.